Daniel Hartmann foi o maior escritor com o qual já trabalhei. Um gênio criativo. Seu talento poderia levá-lo ao cânone da literatura brasileira, ao lado de nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector ou Henrico Veríssimo. O que me lembra que, certa vez, o escutei em uma ligação com um senhor Veríssimo. Não sei sobre o que falavam, mas gosto de pensar que meu amigo teve como mentor alguém com o mesmo nome de um dos maiores escritores do Brasil. Infelizmente, sua trajetória foi interrompida por um trágico incêndio ocorrido em uma escola de São Paulo. Pelos anos em que trabalhamos juntos, porém, jamais me esquecerei dele. É verdade que as últimas lembranças que tenho do meu amigo não são boas. Nos meses em que aconteceram o acidente que o vitimou, ele estava estranho, com um comportamento assustadiço, quase paranoico. Enviei mensagem sugerindo que procurasse atendimento psicológico, mas ele disse que seus problemas não seriam resolvidos com terapia, pois vinham de fora, do outro lado, o que quer que isso signifique. Não insisti. Porém, quando Daniel enviou um e-mail solicitando que eu recolhesse suas obras das livrarias e cancelasse todas as impressões de seus manuscritos, tive certeza de que havia algo errado. Tentei contatá-lo, mas ele não respondeu minhas mensagens, nem atendeu o celular. Logo depois, ele faleceu. Fiquei devastado e por muito tempo sequer toquei nos arquivos dele. Mas anos se passaram, o público chamou por uma rendição dos livros e, por fim, me perguntei pensando sobre o pedido de Daniel. E a verdade é de que não consegui imaginar um motivo para privar os leitores do trabalho dele para sempre. Assim, tomei a decisão de voltar a publicar suas obras com esta edição especial, na qual reuni 3 de suas histórias mais célebres. O Espreitador, com seu misto de terror e ação, dá nome a esta coletânea. Dia das Mães Malditos apresenta O Carente, primeiro grande sucesso de Hartmann, e exige estômago para ser lido, mas recompensa os corajosos que o fizeram com um dos melhores slashers da nossa geração. Fotofobia traz um horror psicológico tão sutil quanto desesperador, centrado na figura macabra do viajante. Sei que alguns de vocês vão questionar minha decisão. Vão dizer que eu deveria ter seguido o desejo de Daniel e parado de publicar seus livros, mas eu o conheci. Sei que, no fundo, ele não gostaria de impedir que sua arte visse a luz do dia. São obras-primas e, se sua morte trouxe tanta tristeza, sei que, pelo menos, a possibilidade de rever seus trabalhos nos trará um pouco de alento. Por isso digo, leiam os textos, conversem sobre eles nos fóruns e servidores, criem teorias, explorem os significados ocultos de cada história, mergulhem no brilhantismo desse mestre escritor. Espalhem a palavra de Daniel Hartmann. Ao contrário do que ele pensou, nada de mal virá disso. Suas obras podem falar de temas difíceis, mas são apenas ficção, assim como pesadelos desaparecem quando despertados. Para que os terrores nessas páginas desapareçam, basta fecharmos os livros. Nada daqui pode afetar a realidade, não é mesmo? Mesmo tendo morrido há vários anos, Daniel Hartmann continua sendo um dos personagens mais importantes de Ordem Paranormal, sendo citado mais recentemente em Natal Macabro, mais especificamente em um momento onde Jor-El e Natália acham o seu livro mais importante, O Espreitador e Outras Histórias. Mas o seu verdadeiro destaque, fora a temporada em que ele é protagonista, é na Desconjuração, onde as suas principais criaturas aparecem para atormentar os agentes. Ou até mesmo em Calamidade, onde no episódio 0 o Carente aparece. Daniel Hartmann é geralmente lembrado pela sua influência em criar criaturas na história do Ordem, principalmente o Espreitador, o Viajante ou o Carente, ou a Mulher Afogada. Mas, fora tudo isso, Daniel ainda é um personagem muito complexo sobre suas motivações. Um bom exemplo disso é a obsessão que ele parecia ter, pelo menos antes da história começar a iniciação, quando ele ainda havia ido para a mansão endiabrada. A mãe de Daniel Hartmann faleceu ainda em seu nascimento. Então, Daniel Hartmann vai, em algum momento da sua vida, para a mansão endiabrada, lugar em que ele descobre a história do fotógrafo que viria a se tornar o viajante.
Mas a mansão endiabrada é importante para a história do Daniel, muito porque lá existia um ritual de ouvir os sussurros. Talvez não por esse ritual em específico, mas o Daniel procurava entrar em contato com a sua mãe, mesmo depois dela já ter morrido há muitos anos. Daniel sempre me pareceu obcecado na ideia de se comunicar com a sua mãe morta, e isso é refletido nas suas histórias. Mais recentemente tivemos o lançamento de O Espreitador e Outras Histórias, onde em 3 dessas histórias a maternidade e a mãe dos personagens são quase que o foco principal da história. Na primeira história, intitulada de O Espreitador, nós acompanhamos os gêmeos Caio e Thales. E aqui o foco principal não é a mãe dos protagonistas. O foco é em como o espreitador atormenta Thales e posteriormente Caio. Mas mesmo nessa história há uma trama sobre como que Caio se sentia um pouco menosprezado pela própria mãe, já que Thales sempre foi melhor que ele em tudo. Na história seguinte, O Dia das Mães Malditos, nós acompanhamos Daniele, uma mãe que no feriado de Dia das Mães acaba sendo contratada como empregada para trabalhar em uma mansão de uma família rica. Aqui, Daniele acaba se envolvendo em uma situação bizarra com uma criatura chamada Carente. E ela passa por um drama em como ela se sente afastada com o filho dela, já que ela precisa deixar esse filho com a avó para poder trabalhar. No terceiro conto, intitulado Fotofobia, nós acompanhamos Tato, o vocalista de uma banda de rock, chamada Fotofobia. Aqui nós acompanhamos toda a trajetória de Tato, e como ele conhece seus amigos e sua esposa e como ele forma a banda ao longo dos anos. Mas ela também mostra como que era a relação entre Tato e a sua mãe. O pai de Tato abandonou os dois na infância, o que fez a mãe dele acabar ficando perturbada com a ideia do abandono e acabando tendo uma obsessão absurda pelo filho e pelo medo de ser abandonada de novo, como se a qualquer momento o Tato poderia abandonar como seu marido tinha feito um dia. Aqui, teoricamente, o vilão deveria ser o Viajante, uma criatura de ordem que consome as memórias de alguém e distorce fotos. Mas ele não é o verdadeiro vilão desse livro. A verdadeira vilã é a mãe de Tato. Ao longo da história inteira, a gente vê como essa mulher ela tem um medo absurdo de ser abandonada pelo filho, assim como o marido dela fez um dia. Em determinado momento da história, é até mostrado como um dos passatempos dessa mulher é tentar fazer rituais, não rituais de verdade como no Ordem, mas desejar que o marido dela que a abandonou morra. E nós acompanhamos do começo ao fim essa mulher tentar sabotar a vida do próprio filho e atormentar ele mentalmente. Mas o que todas essas 3 histórias têm em comum? Daniel Hartmann sempre foi obcecado em tentar se comunicar com a sua mãe já falecida, e isso é refletido nos seus contos. Meio que de forma indireta em O Espreitador, ou de forma completamente direta em Dia das Mães Macabro ou em Fotofobia, onde em uma a mãe é a protagonista e heroína do livro e na outra ela é a principal vilã. Não dá para saber que tipo de influência a falta de uma figura materna fez na vida do Daniel, mas isso acaba sendo refletido em seus livros e na sua história. A frustração de Daniel em não conseguir contatar sua mãe acaba sendo refletida nos seus livros e na sua história. Depois de um tempo, Daniel acaba virando alcoólatra e depois de descobrir que as suas histórias causavam medo e que as criaturas que ele escrevia acabaram se tornando reais, arrependido ele se junta a Ordorrealitas e nós acompanhamos toda a história que já sabemos. A vida de Daniel Hartmann foi uma verdadeira tragédia. Sua mãe morreu em seu nascimento, seu pai desapareceu tempos depois, e a sua obsessão pelo paranormal e suas histórias de terror acabou trazendo criaturas horríveis para a realidade.
Daniel sempre foi um homem teimoso que se recusa a ouvir conselhos, mas toda a tragédia que aconteceu em sua vida não é porque ele não se importa com os outros, é porque ele se importa demais. Eu sempre interpretei o personagem do Daniel como alguém que se importa demais, alguém que busca significados demais, alguém que, por algum motivo, queria contatar sua falecida mãe que ele nunca chegou a conhecer, na tentativa de achar algum significado desconhecido. Na HQ de iniciação, a gente tem alguns momentos de relação entre o Daniel e o Alex. Na HQ, a gente acompanha toda a trajetória do Daniel até o começo da missão e a sua morte no final dela. E aqui nós descobrimos bastante sobre o Daniel, como ele sempre foi uma pessoa teimosa que se recusa a ouvir conselhos e de como ele se arrepende de tudo o que ele fez e porque ele se juntou à Ordo Realitas. Mas para mim o ponto mais interessante dessa HQ é a sua morte no final dela. Aqui, Daniel poderia pensar em diversas coisas, mas ele acaba lembrando do Alex. O que, na primeira vez que eu li, me pareceu estranho. Por que Daniel Reitman iria pensar numa pessoa que ele havia acabado de conhecer? Por que ele pensaria nisso justamente no momento da sua morte? Para mim esse sempre foi um ponto estranho na HQ e parecia sem sentido. Mas analisando toda a vida do Daniel e toda a tragédia que ela foi, talvez aquele tenha sido o único momento em que Daniel Reitman sentiu que tinha um amigo. No RPG da iniciação, a relação do Alex e do Daniel é extremamente conturbada, e eles só vão virar amigos mesmo no final, em um momento bem esquisito. Mas na HQ isso é feito de forma bem interessante. Eles não ficam se matando a HQ inteira por motivo nenhum. Eles se aproximam de forma genuína e interessante. E talvez aquele tenha sido o único momento em que o Daniel, em sua vida inteira, tenha conseguido se conectar verdadeiramente com alguém. E talvez por isso ele tenha pensado no seu único amigo no momento em que ele morreu. E com tudo isso, é aqui que acaba a história de Daniel Reitman.